Se seu bebê não come, você já não sabe mais o que fazer, para tudo e assiste esse vídeo aqui até o final. Eu sou Rafaela Correia, nutricionista, e aqui no Guia do Papá nós ajudamos famílias a ensinarem seus filhos a comerem de tudo, da forma mais leve e mais divertida possível. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, com um bebê que não come nada, a gente primeiro precisa parar e entender em qual fase da alimentação complementar esse bebê está. Aqui no Guia do Papá a gente divide a alimentação complementar em 3 fases. A primeira fase ela começa nos 6 meses e vai até os 9. A segunda fase vai dos 9 até os 11 meses. E a terceira fase vai de 12 meses, né, 1 ano, até os 2 anos. Um bebê que está na primeira fase da alimentação complementar, ele não vai comer mesmo. A gente precisa fazer com que ele conheça os alimentos, que ele explore, que ele toque, que ele sinta, para ele criar uma familiaridade, né, com os alimentos, criar segurança, para então começar a comer de fato. Isso não vai acontecer agora nesse início. Tem bebês que são super curiosos e já de início já vão querer pegar, experimentar. E tem outros que têm um ritmo um pouco menos acelerado, né? Então eles vão ali tocar, vão dar uma brincadinha, mas não vão querer de fato comer esses alimentos no início. E quando a gente se trata dessa fase, esse comportamento é super normal e tá tudo bem, desde que o bebê esteja ali envolvido na alimentação, né? Desde que ele esteja tocando, sentindo, brincando com os alimentos, tá tudo bem. Quando o bebê chega na segunda fase da alimentação complementar, que é dos 9 até os 11 meses, normalmente ele começa a comer um pouco mais, né? Ele já vai conhecer ali uma variedade de alimentos, ele já vai conhecer uma variedade de texturas. Então é agora, nessa fase, que ele vai começar a talvez experimentar um pouco mais e começar de fato a comer os alimentos. E nessa fase ele ainda come bem pouquinho, até porque a necessidade de comida dele é bem pequenininha mesmo. E até o primeiro ano de vida, a maior parte, né, de energia, de nutrientes do bebê vem do leite materno ou da fórmula infantil. Então tá tudo bem, a partir dos 9 meses ele vai começar a comer um pouco mais, mas tá tudo bem ainda comer pouquinho. Muitas vezes a gente precisa alinhar as nossas expectativas, porque, por exemplo, quando a gente compara um bebê com o outro, pode ser que um coma mais do que o outro. E isso não quer dizer que um não coma só porque o outro come um pouquinho mais. E também, às vezes, a gente tem uma ideia de que o bebê precisa comer quantidade X. E se o bebê não comer a quantidade X, comer só metade ou metade da metade, quer dizer que ele não está comendo. E não é bem assim. E quando o bebê chega na terceira fase da alimentação complementar, né, quando ele completa 1 ano, de 1 até 2 anos, a velocidade do crescimento dele diminui. Até o primeiro ano de vida, ele praticamente triplica, né, o peso de nascimento dele. E aí, quando ele chega a 1 ano, ele começa a crescer e ganhar peso um pouco menos do que ele ganhava no primeiro ano. Então, a necessidade dele de comida, de leite também, vai ser um pouco menor. E aí as pessoas acabam confundindo isso como, nossa, ele parou de comer, ele não está comendo, né? Mas isso é normal acontecer nessa fase, a necessidade dele tá menor, né? Digamos assim. Então, ele vai comer menos, ou então pode manter a quantidade que ele comia, né? A partir dos 9 meses, isso vai variar bastante. Mas aqui, né, quando a gente entra na terceira fase, é comum dar uma reduzida, sim, no apetite. E aqui a gente volta para aquele ponto, né? Será que ele não está comendo nada? Ou será que ele está comendo pouco? Ou ele reduziu um pouquinho e você tem essa sensação de que ele não está comendo nada? Ou ele não está comendo a quantidade que você gostaria que ele comesse, sabe? Isso é bem individual, né, de cada bebê, mas eu estou falando de forma geral aqui o que pode acontecer em cada uma dessas fases. Outro ponto também que a gente precisa analisar quando a gente acha ou tem a sensação, né, de que o bebê está comendo pouco, é o crescimento e desenvolvimento dele. Muitas vezes a gente encontra bebês que estão comendo bem pouquinho, mas quando a gente vê as curvas de crescimento, né, vê o peso, e vê que ele realmente está ganhando peso, ele está crescendo, então ele não está comendo pouco, ele está comendo a quantidade que ele precisa. Outro ponto também que a gente precisa avaliar em um bebê a partir de 1 ano, que está comendo pouquinho, que não está comendo muito, né, é o ferro, porque uma deficiência de ferro pode diminuir bastante o apetite. Eu sei que a gente começa, né, a suplementação do ferro a partir dos 6 meses, às vezes até um pouco antes, dependendo de cada bebê, mas muitas vezes
mas mesmo com essa suplementação, pode ser que o ferro esteja um pouquinho baixo e esteja diminuindo o apetite do bebê. Aí já é uma causa mais orgânica, então nesse caso vai ter o motivo para o bebê estar comendo pouco. A partir de 1 ano também, o bebê começa a querer explorar o mundo, ele começa a andar, né, muitas vezes, ele começa a querer conhecer mais o ambiente ao seu redor, ele começa a formar também as suas próprias preferências alimentares, isso pode acabar confundindo com uma recusa alimentar, por exemplo. Então, a partir de 1 ano, o bebê começa a querer escolher mais. Isso vai refletir um pouco também na alimentação. Mas, acima de tudo, as crianças, os bebês, eles aprendem brincando. Se a gente está tendo uma refeição ali muito monótona, querendo, às vezes, prender, digamos assim, o bebê na mesa, para ele ficar só na mesa, a refeição vai deixar de ser interessante. Então, sempre que possível, nesses casos que o bebê começa a comer um pouco menos, é legal a gente também variar o lugar, talvez fazer um piquenique num lugar diferente, um piquenique no quintal de casa, sabe? Coisas para variar o ambiente dessa refeição. Então, para resumir aqui, se você tem a sensação de que seu filho está comendo pouco, ou ele realmente está comendo pouco, primeiro a gente precisa analisar em qual fase que ele está. Ele está numa fase na primeira ou na terceira fase, que são fases que o bebê realmente come pouco, ou não? Como que está o crescimento e o ganho de peso do seu bebê? Tá normal? Ele está dentro da própria curva dele? Está subindo nessa própria curva dele? Como que está a disposição do seu filho? É aquela criança que quer correr a casa inteira? Ou engatinhar a casa inteira? Ou não, ele está bem sonolento, ele quer só dormir o dia inteiro? Se o seu filho já completou 1 ano, você já fez exames para saber como que estão os exames, se tem alguma causa mais orgânica, impedindo que ele tenha mais vontade de comer, digamos assim? E como que é o ambiente da refeição? É um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo, um ambiente descontraído, ou não, um ambiente mais pesado? Você força o bebê a comer, você faz chantagem ou alguma coisa do tipo? Depois de analisar cada ponto, se tudo estiver dentro dos conformes, seu filho não está comendo pouco, ele está comendo a quantidade que ele precisa de verdade. Mas de qualquer jeito, se você sente que ele está comendo pouco, que ele não está muito legal, você procura um profissional, um nutricionista, um pediatra, para avaliar o seu filho individualmente. Só assim você vai ter mais certeza e segurança, né, de que o seu filho está realmente comendo o que precisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e enviar para uma amiga mãe que também está passando pela mesma situação junto com você. Até o próximo vídeo!